Olá, youtubiano de plantão! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, que visa estudar assuntos sobre o espiritualismo racional. E hoje, este é o livro de Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma? Observe que existe um ponto de interrogação no final. Que esse livro ele busca investigar alguns fenômenos que demonstram certa habilidade telepática de alguns animais, principalmente entre aves, cavalos e animais, como o cachorro. Então, no prefácio nós temos o seguinte: preocupados geralmente com os problemas da vida, não dão os homens certa atenção aos grandes e pequenos seres da criação, como os cavalos, cães, gatos, e mesmo alguns estranhos, como se eles não tivessem também uma alma, não possuíssem sentimentos e faculdades, que nos surpreende, que esse livro vai demonstrar. Então ele vai trazer algumas experiências interessantes nesse livro, que, como a ideia do espiritualismo racional é investigar sem buscar prosélitos, ou seja, seguidores, o espiritismo traz estudos para investigação. Cabe a cada um tirar a sua própria conclusão. Tá? Então, animais como cães se deixam morrer depois da morte de seus donos, tornam animais que se suicidam por amor, por saudade, tédio, remorso e até vergonha. Tem aquele filme Sempre ao Seu Lado. Aquele filme é baseado numa história real, né? Um cachorro. Então, esses fenômenos assim, por que isso acontece, né? Isso, no mínimo, é intrigante, mesmo para aqueles que não acreditam em nada após a morte, né? Então, baseado nesses fenômenos, surgiu o estudo deste livro, né? E isso sempre indagou a criatura humana, desde do cão Rin-Tin-Tin, da cadela Lassie e as macacas Cheetah e Judy, né? Que trazem uma reflexão sobre as potencialidades dos animais, né? Naturalmente que as manifestações metapsíquicas em que os protagonistas são animais não podem deixar de estar circunscritas em limites de realização mais modestos do que quando os protagonistas são seres humanos, né? Pois esses limites correspondem às capacidades intelectuais das espécies animais com as quais os fatos se produzem. Entretanto, eles parecem mais notáveis do que se poderia supor à primeira vista. Esses fenômenos encontram-se, com efeito, episódios telepáticos em que os animais não desempenham somente o papel de percipientes, mas também o de agentes, episódios concernentes a animais que percebem ao mesmo tempo que os homens, espíritos e outras manifestações supranormais fora de toda a coincidência telepática, e finalmente episódios em que os animais percebem coletivamente com o homem as manifestações que acontecem nas localidades assombradas. Deve-se acrescentar ainda a essas categorias episódios de materializações de forma de animais obtidas experimentalmente, enfim, aparições post-mortem de formas de animais identificadas, circunstância que apresenta um valor teórico considerável, já que permite apoiar a hipótese da sobrevivência da psique animal. Então, observe bem, é a hipótese, é um estudo que está sendo feita, uma investigação. Por isso que no final da frase de título é um ponto de interrogação. Não
Não se traz nenhum tipo de afirmação categórica, como todo cientista, a mente do cientista trabalha. Não trabalha de forma categórica, dogmática, né? É investigativa. Assim sendo, é possível concluir que, de modo geral, as duas hipóteses que acabo de tratar são insuficientes para considerar os fatos. Essa conclusão é uma grande importância teórica, pois que ela nos força a admitir a existência de uma subconsciência animal, depositária das mesmas faculdades supranormais que existem na subconsciência humana, e, ao mesmo tempo, ela nos leva a reconhecer a possibilidade de aparições verídicas de formas ou de almas de animais, né? As manifestações psíquicas de animais, né, pelo caso telepático, tem ali o inglês Rider Haggard como um dos produtores dessas primeiras indagações sobre esse fenômeno. Então, a primeira categoria sobre que ele traz no livro alucinações telepáticas, nos quais um animal desempenha o papel de agente, né? Então eu vou ler aqui um caso breve. Existem vários casos, tá? Em que a transmissão telepática direta entre o homem e o animal se verifica, né? Claro que condicionadas e limitadas à necessidade da questão da relação psíquica e do laço afetivo do animal com o homem. Isso é muito importante, né? Não se tem como ter esses fenômenos indiscriminadamente. É preciso ter uma relação afetiva entre o animal e o seu dono, para que exista, então, esse intenso pensamento possa aparecer, né? E se evidenciar, né? Aqui, há alguns dias fui levado a escrever até uma hora avançada. Estava absorvido pelo assunto de que tratava quando fui literalmente invadido pela ideia de que minha gata tinha necessidade de mim. Levantei-me e fui procurá-la. Depois de ter feito inutilmente a volta pela casa, passei pelo jardim e, como a escuridão me impedia de ver, passei a chamá-la. Percebi um fraco miado à distância e cada vez que eu repetia o meu chamado, o miado me respondia, mas a gata não apareceu. Voltei para casa, a fim de apanhar uma lanterna, e atravessei em seguida o quintal, dirigindo-me para um local de onde me pareciam vir os miados. Depois de algumas buscas, achei a minha gata numa cerca, presa por um laço estendido por coelhos, com os nós lhe apertando o pescoço. Se ela tivesse se enforcado para se livrar dele, teria se estrangulado. Se esforçado para sair, teria se estrangulado. Felizmente, teve a inteligência de não se mexer e de enviar, ao contrário, ao seu dono, uma mensagem de pedido de socorro pelo telégrafo sem fio, que é o pensamento, né? Trata-se de uma gata a que sou muito afeiçoado. E esta não foi a primeira vez que uma relação telepática se fez entre mim e ela. Há alguns dias, nós a supunhamos extraviada, pois não a encontrávamos em lugar algum. Em vão, chamando-a em todas as partes, de repente, por uma espécie de fotografia mental, eu a vi prisioneira numa peça vazia nos entulhos da casa, peça que ficava quase fechada. Sempre. A visão era verídica. A gata, não se sabe como, tinha se fechado lá. Não tinha ela, porém, enviado ainda desta vez uma mensagem telepática para me avisar de sua prisão? Para este caso, nada mais é preciso dizer, pois não é possível duvidar da gênese telepática das duas impressões sensoriais recebidas pelo autor da narração.
Então, dessa categoria aqui, no ato tem o caso do cachorro, que ele é atingido por uma arma e fortemente a pessoa, o seu dono, tem um pensamento nele. Porque o cachorro, ao morrer, ele envia, então, um pensamento, uma onda de pensamento. E a primeira coisa ele pensar é aquele que ele tem mais afeto, que é o seu dono, que tem uma relação com ele, né? Um advogado tinha uma cadela espanhola, Creole. Ele costumava conservar perto de si, em Paris, que dormia no corredor. Cada manhã, o primeiro movimento do dono, ela arranhava a porta e gemia para que a porta lhe fosse aberta. Durante o período de caça, deixou a cadela, aos cuidados de seu guarda-caça. Pela manhã de sábado, ouviu arranhar e gemer na porta do seu quarto. Muito surpreso por ouvir sua cadela ali, levantou-se imediatamente, convencido de que o seu guarda-caça fora a Paris que lhe comunicar algo urgente. Grande foi seu espanto por não ver o guarda nem o animal. 10 horas depois chegava um telegrama do guarda comunicando que a cova fora acidentalmente morta por um caçador. Também nesse episódio, no qual a alucinação verídica foi de natureza auditiva, não parece possível duvidar da origem telepática da manifestação, no que diz respeito às condições do que o episódio verificou. Útil é observar que elas demonstram que o impulso telepático foi ainda uma vez de natureza indireta ou simbólica. Reportando as considerações que temos desenvolvido a esse respeito, diremos aqui como a cadela morta tinha, quando viva, o costume de arranhar a porta do quarto do seu dono até gemer, enquanto ela não fosse aberta. Resulta daí que o impulso telepático não chegou a se verificar de modo direto e se concretizou de modo indireto simbólico, com modalidades de realização que eram as mais familiares ao percipiente em relação com o pensamento do agente. Observa aqui que a circunstância de uma lei fundamental das manifestações telepáticas, realizando-se rigorosamente, mesmo quando se trata de um agente animal, oferece grande valor teórico, pois é difícil não se deduzir daí que, se as manifestações telepáticas animais se equiparam às mesmas leis que as manifestações telepáticas humanas, resulta a identidade da natureza do elemento espiritual em ação em ambas as circunstâncias. Então, dessa forma, existem inúmeros casos aqui no livro que impulsionam, influenciam a ideia dessa ação telepática dos animais, né? Como Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, que os animais têm alma, mas não uma alma como a nossa, né? É uma alma que se junta ao todo, se junta ao universo, se junta às novas espécies, né? Mas nós temos um papel importante, nós temos um papel para os animais, nós somos um Deus, né? E nós temos um importante papel. Como Deus, a gente deve cuidar dos seres inferiores a nós para que um dia eles possam, né, se desenvolver. Então, entre muitas aqui, ele vai dizer diferença entre o pensamento do agente e a visualização do percipiente só pode ser explicada graças à lei psíquica que indicamos, segundo a qual todo impulso telepático está sujeito a se transformar para o percipiente na visualização que lhe é a mais familiar com a relação do agente, que é uma relação psíquica, uma relação de afeto do dono com o seu animal. Faço notar, em último lugar, que quando uma visualização telepática é a reprodução fiel da situação na qual se acha o agente, o fato significa que as condições da relação psíquica entre o agente e o percipiente são de tal modo harmoniosas
que não existem obstáculos para o impulso telepático. Então é de maneira rápida, não há obstáculos, porque para o pensamento não há obstáculos materiais para os espíritos. Os espíritos atravessam paredes, né? Não há obstáculos. E para o pensamento também, o pensamento, ele não há limite para até onde o pensamento pode ir, né? Não há limites. Então está bem de acordo, né, com o que está na doutrina dos espíritos, né? Depois nós temos a categoria 2, que é alucinações telepáticas, nas quais o animal é o percipiente, né? Quando ele percebe, né? Então, seu filho Tommy, eu jogava uma partida de xadrez e o cão dormia em cima dos joelhos de nossa mãe, quando repetidamente ele nos assustou ao pular para o chão e começou de um lado para o outro agitado, né? Arranhando arreganhando os dentes e mordendo no vácuo. Nossa mãe ficou espantada e disse o que aconteceu. Ela estava convencida de que a raiva do animal era dirigida contra um inimigo invisível. Eu e o meu irmão nos esforçamos para acalmá-lo, embora estivéssemos, por nossa vez, bastante surpresos também. Considerando a natureza inverificável do episódio em questão, seria inútil entender-se em comentários especiais, limitando-me, então, a observar que o fato de haver correspondência perfeita da hora em que se deu o assassinato com a mímica furiosa agressiva do animal, leva irresistivelmente a pensar que ele teve realmente a visão subjetiva da cena dramática na qual seu dono sucumbia e, em consequência, tentou defendê-lo, lançando-se contra o seu agressor. Né? No assassinato aqui do seu dono, né? Então, quando o animal é o percipiente, quando ele percebe, né? Então, nós vimos ali a primeira categoria, quando o dono percebe, então, se lembra do seu animal, né? Que o animal envia, então, uma onda mental para o seu dono. E aqui na segunda categoria, quando o animal é o percipiente, o animal que recebe a onda mental, né? Nesse caso, o animal pulou, tentou defender seu dono, mesmo ele estando longe dele, porque ele provavelmente a pessoa enviou o pensamento para o seu cão, lembrou do seu cão quando estava morrendo, e isso enviou na sua hora da morte, né, uma visão, uma onda mental da sua afeição por ele, né? Pensou no seu animal, queria deixá-lo, e aí enviou o pensamento, né? Depois tem a terceiro caso, que são coletivamente aparições, alucinações telepáticas percebidas coletivamente pelo animal e o homem. Nesse caso, é os dois que vão ter a percepção, né? O grumete do navio, da vela, de avalanche, naufrágio, na qual percebeu toda a tripulação, possuía um cão, que o amava muito e o atendia prontamente, chamado de apito para cães. Na noite do naufrágio, a mãe e a tia do grumete achavam-se no toalete e o animal na cozinha. Entre 9 e 10 horas foram surpreendidos por um assobio muito forte, vindo do andar superior. O som era justamente o do apito de que servia o jovem grumete. O cão o tinha reconhecido por sua vez e imediatamente correspondido por meio de latidos como do seu hábito, e corrido para o andar superior, onde acreditava ele supunha encontrar seu dono. Se o cão do coitado do grumete correu para o andar superior latindo, e se ao mesmo instante as duas percipientes tinham localizado
o soar alucinatório do apito familiar, tudo levava a crer logicamente que o animal tinha ouvido a mesma coisa. Então, tanto as pessoas quanto o animal ouviram um apito. É o que se torna ainda mais interessante, alucinações coletivas, né? O que torna mais relevante, né? Porque se só o animal, só a pessoa, podemos indagar isso, mas os dois, tanto o animal quanto as pessoas, ouviram o apito, né, que era habitual, e ele não estava lá. Então são fenômenos bem interessantes que mostram que nós precisamos, é necessário estudar sobre este tema. Então, vou parar aqui no quarta categoria, depois tem algumas outras categorias aqui, mas para não se alongar do livro, então vou parar aqui. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo sobre esse livro, hein? Os animais têm alma? O que você me diz?